Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de obesidade infantil. Nosso convidado de hoje é o médico pediatra Dr. Caetano Bolsas. Caetano, é um prazer te receber aqui no programa. Prazer é meu, Luciano, e eu quero parabenizá-lo, né, pela iniciativa, porque eu acredito que a informação ela é uma maneira importante no sentido de melhorar todas as nossas atividades profissionais, principalmente, moralmente na questão de saúde, que é uma área muito ampla. Então, essa iniciativa é louvável e é uma honra para mim. Caetano, então vamos conversar um pouquinho, a respeito de obesidade na criança. Define para a gente, para os nossos telespectadores, o que vem a ser a obesidade na criança. Olha, a obesidade na criança, como no adulto, é uma situação na qual a quantidade de massa gorda, ou seja, de gordura, está desproporcional ao peso, à altura, em se tratando de criança, e à proporção de massa magra, que seria a massa muscular propriamente dita. Então, existem hoje alguns índices oficiais que são aplicáveis nas consultas, índices que permitem que nós tenhamos aí a situação da criança em relação a esse problema, né, ou a essa situação. Ou é obeso ou não, né? É obeso, quer dizer, existem os limítrofes, existe a criança que está com baixo peso, a criança que está com peso dentro da variabilidade normal. É muito importante que nós definamos bem e que informemos aos telespectadores que crianças de mesma idade, mesmo irmãos gêmeos, não têm necessariamente o mesmo peso. O mesmo peso, né? Cada um tem um porte físico diferente. Houve muito no consultório essa preocupação das mães. Por exemplo, uma criança de 5 meses tem um primo de 5 meses e meio e o primo de 5 meses e meio pesa um pouco mais. Então, cada criança tem o seu perfil, né? Então, existem as chamadas curvas de crescimento que são variáveis. Por exemplo, as pessoas normais, dentro do que nós chamamos de normais, as pessoas, crianças ou adultos, poderão ter pesos de alturas diferentes. Agora, existe um limite. À medida que esse limite começa a ser ultrapassado, nós entramos, então, no que hoje é tido como fora do normal, né? Porque os critérios também, os índices mudam com o tempo. Né? Exatamente. Houve uma época em que o padrão de beleza, principalmente na Itália, a gente vê pelas pinturas, as pessoas que tinham provavelmente sobrepeso, né? Exatamente, mais gordinhos, né? Mais gordinhos, mas hoje a gente já tem uma preocupação maior, dadas as complicações, que a gente deverá conversar sobre isso, advindas do sobrepeso e principalmente da obesidade. Então nós temos a pessoa com peso baixo ou com peso normal. O peso normal ele tem uma margem de variação, ou seja, dentro do que nós chamamos de normal, nós poderemos encontrar crianças, já se tratando de crianças diferentes, né? Todas normais. Algumas com um peso já inicialmente desproporcional à altura, né? E à idade, isso seria o sobrepeso, e finalmente a obesidade. Então existem uns índices, umas curvas numéricas, matemáticas, que permitem que nós classifiquemos... Fazer essa avaliação, né? Essa avaliação, isso pode ser feito numa consulta pediátrica, que os pediatras têm esses dados tabulados para fornecer informação às pessoas. Né? As principais causas de obesidade nas crianças, no adolescente também, Caetano, cita algumas para a gente. Olha, as principais causas, a principal causa é a causa não orgânica, ou seja, é a causa não relacionada à doença. Naturalmente, a criança pode ter uma doença, por exemplo, um problema na glândula tireoide ou um problema de outra glândula que levaria ou levará à obesidade, mas a causa mais comum é a desproporção matemática, né, entre as calorias ingeridas e as calorias gastas. Suponha uma criança, para dar um exemplo, de 5 anos, necessita aproximadamente de 1.500 calorias para ter as suas funções normais, dormir, levantar, caminhar, estudar e tal. Se ela ingere 1.700 calorias, já sobram 200. Essas 200, se não forem gastas através de atividades extras, como pular, correr, fazer exercício, elas serão acumuladas sob forma de gordura. Então levarão a criança para o sobrepeso
e depois para a obesidade. Então a causa mais comum de obesidade hoje é a chamada obesidade exógena ou externa, quer dizer, a criança, isso vale para o adulto também, gasta menos calorias do que consome, do que ingere, né? Então, matematicamente, as calorias excedentes somar-se-ão dia a dia e levarão a essa situação. A obesidade, né? Caetano, tem se falado muito em obesidade infantil, né? E às vezes a gente ouve, né, das mães, ou observa várias pessoas, gordinho não é sinal de saúde, não é isso, Caetano? Não, a gordura não é sinal de saúde. Pode significar, não de imediato, mas potencialmente um problema futuro, né? Exatamente, porque às vezes algumas mães, ou mesmo da família, ó que belezinho, o neném tá gordinho, a criança... Não é sinal de saúde, pelo contrário, às vezes pode ser algum problema sério. Exatamente, né? Quando nós comentamos há pouco do padrão de beleza, houve um tempo em que acreditava-se que a criança que tinha aquelas dobrinhas de braços, dobras de pernas, aquele sobrepeso, né, seria uma criança saudável. Hoje nós sabemos que não, que essa criança, se continuar nessa maneira de crescer, ela caminhará para o sobrepeso, para a obesidade e para todas as outras consequências que advirão, né, se a situação for mantida. Então, o padrão hoje, considerado tecnicamente normal, é um padrão que tem o padrão médio, né, que existe uma boa relação entre a massa muscular e a massa gordurosa, né? Mais no sentido de predominar a massa muscular, se isso for possível. Tem que ter um meio termo, né? Sem dúvida. Caetano, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando com o médico pediatra Dr. Caetano Bolsas. Caetano, como nós estamos conversando, né? Estamos conversando a respeito de obesidade infantil. Quais as doenças relacionadas com a obesidade infantil? A obesidade infantil, se não tratada, Luciano, o nosso corpo, ele é um órgão, um sistema único, né? Ou seja, nós dividimos o nosso organismo em sistema circulatório, respiratório, mais por questões didáticas. Naturalmente, qualquer situação que cause um desequilíbrio terá um reflexo em todo o nosso organismo. É importante que as pessoas entendam que os desdobramentos da obesidade ele acarretará problemas em outras áreas. Então, para citar alguns exemplos, o esqueleto ele foi projetado, entre aspas, se a gente pode usar esse termo, para carregar um certo peso, né? Se houver um excesso de peso, a tensão sobre as articulações, sobre os ossos, ela será maior no dia a dia, acarretando aí problemas articulares, deformidades de pés, pernas e, enfim, doenças esqueléticas, coluna, né, principalmente, coluna, de maneira geral, né? Consequentemente, o coração também foi projetado, ou ele é preparado para bombear sangue para uma superfície. Se essa superfície aumenta por conta do teor de gordura, o trabalho aumenta, né? Aumentará, né? Com isso, as doenças circulatórias, hipertensão no futuro, diabetes, porque existe todo um desequilíbrio no sistema endócrino, enfim, no que se chama hoje, tecnicamente, de síndrome metabólica, quer dizer, hoje existe um desdobramento da obesidade sobre o esqueleto, sobre as glândulas, sobre o sistema cardiovascular, levando a hipertensão arterial, infartos mais precoces, comprometimento complica todo o organismo. Complica tudo, né? Quer dizer, então, a gente deve fazer o possível, já aproveitando aqui a dica, para não deixar que a coisa aconteça, porque uma vez que a obesidade ela esteja estabelecida, a reversão é difícil e os prejuízos provocados até aquele momento permanecerão. Se ela for revertida, os prejuízos não aumentarão, mas também não diminuirão. Há um reflexo em todo o nosso sistema corporal, esqueleto, para repetindo, pressão arterial, função cardíaca, distúrbios glandulares, principalmente diabetes, função intelectual, desempenho sexual. Então é importante tratar essa obesidade logo na infância, né, Caetano?
É importantíssimo, eu acho, na infância, em todas as áreas. Eu já disse isso uma vez num programa do Williams, assim, tudo na vida a gente tem que fazer prevenção. Você tem lá um automóvel, você vai deixar de quebrar para levar para o mecânico? Não, você leva, fazer revisão preventiva, você tem o nosso corpo é uma máquina, quer dizer, claro, ou seja, o exame preventivo ainda é a melhor maneira, né? Faz o exame preventivo de saúde, faz medicina preventiva, previne a obesidade, orienta a parte alimentar, orienta a família no ponto de vista de exercícios físicos, para evitar que a obesidade se instale. É mais fácil prevenir a instalação da obesidade, porque o tratamento da obesidade, os resultados são frustrantes para a família. E acredito que na criança também deve ser mais complicado, né, Caetano? É mais né, difícil, porque a criança, as restrições na criança são mais difíceis da gente incorporar, a gente obter, né? Qual que é a melhor forma, na sua opinião, de tratar a obesidade infantil? A melhor forma, na minha opinião, de tratar a obesidade infantil uma vez que a melhor forma é não deixar que ela aconteça. Educação alimentar, atividade física orientada, enfim, seria melhor. Mas uma vez que ela esteja estabelecida, nós não temos aí condições de ficar usando medicamentos, nem para adultos, de maneira geral, uma criança muito menos. Não tem. Existem vários fatores que interferem na origem da obesidade. O primeiro fator, e é um fator aqui até de conotação social. Então, primeiro, a mãe sai para o trabalho. A mãe hoje tem que trabalhar fora de casa. Que a maioria hoje trabalha, né, porque precisa colaborar para o orçamento doméstico. Aí ela deixa a criança geralmente em algum lugar ou com uma pessoa que tem que arrumar a casa. Então a criança vai para a televisão e começa a pegar alimentos industrializados e comer em frente à televisão. Outra coisa errada, né? Comer em frente à televisão. Comer em frente à televisão. Então a criança começa a comer muito, comer alimentos industrializados que têm um valor calórico alto e não faz exercício. Então ela já tem aquele ganho calórico adicional. O ato de comer, ele é relaxante, porque a primeira angústia que a gente tem é a fome. E a primeira sensação de prazer é o seio materno, ou seja, a gente carrega esse vínculo, estou tenso, nervoso, vou para a geladeira, coisa desse tipo. Então, descarrega energia. Descarrega energia. Então a gente teria que fazer um tratamento que inclua outros profissionais. Lógico. Encaminhar a criança para uma avaliação psicológica, para que ela deixe de usar o ato de comer como uma forma de aliviar as tensões. Procurar alguém que nos ajude a orientar a educação física dessa criança. A criança tem que fazer exercícios 4, 5 vezes por semana, exercícios aeróbicos, esses que fazem perder calorias, perder massa gorda, procurar a colaboração de alguém da área de nutrição, enfim, corrigir, aumentar a atividade física, relaxar a criança para a criança deixar de usar o ato de comer como uma forma de diminuir a tensão, incrementar a perda de calorias através do exercício físico. Seria basicamente isso, uma reeducação no sentido de organização. Caetano, um pré-adolescente gordinho, quando entra na adolescência, pode ficar esbelto, pode melhorar, emagrecer? Nossa, vai depender do modus vivendi dele, né? Se ele começar a fazer exercícios, comer menos pipoca, ir menos ao cinema, ficar menos no videogame, quer dizer, se ele começar a gerenciar as calorias dele, no sentido de ingerir um pouco menos e gastar um pouco mais, ele terá uma mudança física favorável. Porque a gente sempre ouve, né? Quando entrar na adolescência perde peso, emagrece. Não. Então não é assim, não perde sozinho, né? Não, sozinho não perde. Existe o estirão da puberdade, né? Que é uma pressão sobre os ossos dada por hormônios que faz com que haja um ganho em estatura rápido. Mas isso vai depender de como o adolescente viva, né? Quer dizer, da relação numérica, calorias ingeridas e calorias dispendidas ou gastas. Né? Ou seja, ficar em frente à televisão ou videogame não vai queimar nunca, né? Não, ele não vai perder peso dessa maneira. Não. Pelo contrário, tem né? Que andar a pé e ir lá para o João Pinheiro, ao Parque Municipal, coisa assim. Fazer exercícios, praticar esportes, aí sim. Caetano, uma dieta, né, numa criança obesa, como que pode ser feita essa dieta? Olha, a dieta, a criança necessita de 40% de hidratos de carbono. São as massas, os pães, 30% aproximadamente de proteínas, né, que são as carnes, digamos aí, o ovo, e 30% de gorduras. Então a gente tem que calcular quantas calorias essa criança necessita por dia
e procurar fazer com que ela ingira essas calorias e, se possível, gastar algumas calorias adicionalmente, através desses exercícios que nós estamos comentando. Vai haver aí um balanço calórico negativo, ela vai ingerir 1.500 e gasta 1.600, ela perde um pouquinho. Porque às vezes na criança deve ser difícil, né, controlar uma dieta, porque ele sai para a rua, ou come um doce, um sanduíche, e aí vai, né, Caetano? Acaba não fazendo uma dieta como precisa ser feita. É difícil, porque a criança ela entende que o mundo existe para servir, é uma concepção normal da criança, então a criança, em geral, não tolera muita restrição, a não ser que isso seja explicado para ela muito calmamente, sempre da mesma maneira, todos os dias, por todas as pessoas que convivem com ela, né? Se a mãe fala que ela não deve e outra pessoa da família deixa, né? Então aí a coisa não tem jeito. É uma das dificuldades, porque, por exemplo, os avós, todo mundo vai ser avô um dia, nós, quando formos avós, eu ainda não sou, você também não. Eu acredito que a gente já, como a gente sempre ouve, já educou os filhos e não quer restrições para os netos. Né? E acaba estragando. Deixa só. Né? Então, nesse sentido, acaba também gerando um problema para a família, porque cria aí uma situação conflitiva, né? Porque negar as coisas para o filho é muito difícil. Não, né? é difícil. Falar não para o filho, mas precisa, né? Como diz o Luiz Felipe, se é para o bem, né? Se é para a saúde, né, Caetano? Né? Então a gente às vezes precisa, mas é bom explicar, porque a criança entende. A criança entender direitinho o porquê da restrição. Ela vai chatear, pode chorar, mas ela entende que aquilo não foi uma punição, aquilo foi uma medida tomada, uma orientação para o bem dela. Agora, isso não é fácil, né? Mas tem que ser de todos os dias, da mesma maneira, de uma maneira firme, né? E procurar o pai ou a mãe, embora seja difícil, agir um pouco mais com a razão nessa questão do que com o coração. Né? A situação exige, né, digamos assim. Caetano, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando sobre obesidade infantil com o médico pediatra Dr. Caetano Bolsas. Caetano, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, né, da obesidade infantil. Existe algum medicamento para tratar essa obesidade infantil? Ele pode ser usado? Deve ser evitado medicamento? Qual que é a tua opinião? A minha opinião é que a eficácia dos medicamentos, mesmo na obesidade do adulto, né, que ela não é muito grande, sabe? Porque a obesidade exige disciplina, a gente não pode transferir para o medicamento o que se espera das medidas disciplinares. Né? Não há como, pelo menos por enquanto. Né? Claro que existem as exceções, mas na infância não existe indicação de medicamento para a obesidade. Cirurgia, essas cirurgias que são propostas para os adultos hoje também, elas não são aplicáveis a partir de que idade que você acredita que a cirurgia possa ser indicada? Na criança não, né? Na criança de jeito nenhum, nem no adolescente, Luciano. A não ser que seja uma obesidade mórbida, que exista aí já uma repercussão severa, mas eu não tenho visto na literatura, pelo menos corriqueiramente do tratamento da obesidade, nenhuma indicação cirúrgica, a não ser para as consequências da obesidade, né? Se a pessoa tiver, se o adolescente tem lá um problema articular, uma lesão. Cada caso um caso, cada né? caso um caso, você pode, mas reparar, mas para a obesidade propriamente dita, cirurgia não. O grande fator do tratamento da obesidade, primeiro, é a atividade física. Existem artigos mostrando que a pessoa ganha peso mais por inatividade do que por comilança, digamos, para ficar bem claro, né? Então, tá certo. Se a pessoa come muito e faz exercício, a possibilidade dela ficar obesa é menor do que aquele que come um pouco menos e não faz nada. Que não faz nada, né? Então, hoje, na minha experiência, um dos grandes fatores que estão relacionados à origem da obesidade é a inatividade. Os adolescentes ficam na internet, horas a fio, atravessam madrugadas na internet, né, no computador, desregulando todo o ciclo hormonal. Nós sabemos que os hormônios da glândula suprarrenal eles têm relação com a luz, é o nosso chamado biorritmo, né? Tem que dormir mais cedo para crescer melhor, né? Procurar ter um horário adequado, um ritmo de vida regular, né? Refeições sempre naturais, deixar essa coisa de sanduíche, de refrigerante. Tudo artificial, né? Tudo artificial, né? Comer menos, né? Como diz aí os chineses, comer menos e caminhar o dobro e rir o triplo, né? Exatamente. E eu acredito que ultimamente
tem tido mais crianças obesas do que um tempo atrás. Que um tempo atrás eu acredito que a criançada brincava mais na rua, era mais sossegado, brincava de correr, de pique, jogava bola. Hoje é mais computador, como você acabou de falar, é videogame. Então há um sedentarismo muito maior. Você está correto, a obesidade ela vem subindo no mundo, né, de forma assustadora, e com o advento dos jogos eletrônicos, né, que tiraram a criança da brincadeira da rua. É claro que nós temos que também colocar a questão da segurança, né? Os pais têm medo, né? Igual com o filho na rua. Vai mudando os tempos, vai mudando tudo, né? Quer dizer, você vê então que é um problema que tem raízes amplas, né? A gente precisaria de uma mudança radical, inclusive do ponto de vista social, né? Cultural nosso, né? Nós temos que ter uma questão de política mais severa, de punição mais radical para os infratores, para haver um respeito, para você poder deixar um filho brincar na porta da sua casa, né? Sem correr o risco de que alguma coisa de ruim aconteça com ele, um atropelamento por um despreparado para dirigir, exatamente, um sequestro, que todo mundo fica apavorado, porque infelizmente não existe, sabe, a gente via nas notícias, parece que não tem notícia boa, mas... Não tem, Caetano. Então, hoje está difícil, pai, né? Não vou deixar meu filho na rua porque tem medo, claro. Lógico. Não, eu vou trabalhar e fica com a empregada. A empregada tem que limpar a casa, põe ele na TV. Na TV ele com a pipoca, com um iogurte, e aí vai, então vira um ciclo. Quer dizer, eu acho que é uma coisa difícil, se envolveria inclusive uma revisão até dos nossos critérios educacionais, passando por política de segurança. É uma coisa difícil, quer dizer, a gente não pode transferir aos pais unicamente a responsabilidade. Mas, enfim, como técnico, né, quer dizer, se você fosse enveredar pela política, não seria do ponto de vista. Mas tem relação, né? Exatamente. Tudo tem relação com tudo. A gente tem que responsabilizar. Começa daí, começa da liderança do país, que dá maus exemplos, inclusive. E aí é um conjunto, né? Mas vamos aqui para a obesidade. Vamos então, lá, né? Primeiro, exercício físico aeróbico. Não é ficar puxando peso, não. Para mexer na coluna. Aeróbico é aquele exercício, a caminhada, a bicicleta, correr, né? Exercício. Se possível, quase todos os dias, digamos assim, né? Claro, com limites, com orientação por uma pessoa. Lógico. Claro, tudo com orientação. Segundo, por ordem de importância, primeiro, a atividade física. Segundo, a educação alimentar, né? O controle da alimentação, não comer para satisfazer, livrar-se da ansiedade, né? E assim por diante, mas basicamente atividade física e educação alimentar, se necessário, suporte psicológico. Agora, medicamento e cirurgia, pelo menos, por enquanto, na criança, não existe nem criança, não. Caetano, tem algumas perguntas, né, de nossos telespectadores, você pode responder para a gente? Com prazer. Vamos lá, primeira pergunta. Doutor Caetano, mel é bom para a saúde? Mel é bom para a saúde? Não, o mel, a questão do mel, eu gosto de coalhada com mel. A delícia, pão com manteiga e mel torradinho, né? Quer dizer, hoje eu uso Becel, já parei com a manteiga. É gostoso, mas tem que escovar os dentes depois, porque o mel é uma fonte simplesmente de açúcar, né? O mel é um açúcar, portanto ele não tem benefícios como antigamente se pensava, para benefícios específicos para a saúde. Quem gosta, tudo bem. Quem não gosta, não faz falta. Agora, ele provoca cáries da criança. Então tem que tomar cuidado com a escovação. Cuidado com a escovação, né? Depois de usá-lo. Próxima pergunta. Doutor Caetano, eu gostaria de saber se, no caso, comer vendo televisão, pode? Olha, não deve. Não deve, porque nós acabamos de comentar que a inanição, mas a refeição, ela é uma atividade social. O ideal é que a criança... Primeiro, a gente deve focar no que está fazendo. A criança, quando come vendo televisão, ela tem uma tendência a comer mais do que comeria, porque ela não está focada no que ela está fazendo, né? Já existem trabalhos mostrando que ela come mais, porque o critério de saciedade da criança muda um pouco por ela estar distraída. Então, nós aconselhamos que a criança sente com o pai, com a mãe, se for possível, que conviva socialmente naquele momento. E mesmo pela falta, né, do convívio, tem que ter o convívio, uma troca de ideia, um bate-papo, né? Isso é importante. Exato, a refeição é um momento alegre, a gente não deve conversar de problemas na hora da comida. Em casa, por exemplo, jeito nenhum. O filho vai, depois do almoço, né, vamos almoçar tranquilo, né? Vamos bater um papo, vamos desligar a TV, põe uma musiquinha ali e tal, e depois ver. Então, comer vendo televisão é contraindicado, até que ela fala, não se deve fazer, né? Próxima pergunta.
Doutor Caetano, o que você acha sobre o uso de isotônico junto com a comida, junto com as refeições? O uso de isotônicos na infância, a não ser que haja vômito e diarreia, que você tem que fazer devolver o líquido que perdeu, ele é contraindicado, né? Nós já temos informações, né? Eu, inclusive tenho um conhecido que usava o isotônico como suco e pelo teor de sódio, embora não seja muito alto, ele retém sódio, retém água, pode caminhar para hipertensão. Então o uso de isotônicos, Então vamos tomar cuidado aí. Tomar na refeição, depois da refeição, um suco ou água mesmo. E tá bom, né, Caetano? Tá ótimo. Isotônico, não. Próximo. Doutor Caetano, o que o senhor me diz de suplemento de academia para adolescente? Olha, hoje está em voga essa questão dos adolescentes com o perfil físico sintético, eu digo, né? Não existe uma massa muscular como a que nós vemos nos artistas. Quer dizer, na realidade, o uso desses suplementos, ele deveria ser proibido, na minha opinião, pelo Ministério da Saúde. Talvez E está em moda hoje, hein, Caetano? Está em moda. Talvez ele não tenha sido proibido pelo volume financeiro que ele movimenta. Que envolve, mas a gente tem informações que a matéria-prima vem da Índia, né? E que na matéria-prima existem hormônios anabolizantes. Tem que existir, porque você vê o adolescente hoje, ele pensa que ele está forte, na verdade ele está provavelmente deformado, né? Porque Exatamente. a fibra muscular está inchada. Quer dizer, então não há necessidade de suplemento. O suplemento ele pode ser usado em situações especiais, numa pessoa desnutrida, Tem a sua indicação, né? que está operado, né? Mas num adolescente normal, embora isso seja vendido facilmente, a gente, como profissional de saúde, com a responsabilidade que tem que alertar que não deve ser usado. Eu já tive esse problema em casa, eu tive que endurecer com um filho da gente que queria usar. Não, mas isso aqui é só carnitina, é só isso, é só aquilo. Não. Tem que tomar cuidado para não desenvolver outras. Comer normal, fruta, legume, verdura, carnes brancas e fazer exercício. Ninguém vai ficar em um Mr. Músculos, porque isso também não é preciso. Exatamente, não precisa disso, não né? precisa disso. Se a gente tiver esses artistas ou essas pessoas que têm esse tipo de perfil, isso é uma coisa séria, que seguramente no futuro trará as consequências. Vai ter problema, com certeza. A gente sabe que tem, né? Então isso deveria ser proibido, a venda disso deveria ser proibido, na minha opinião, né? Desculpem quem trabalha com isso. Lógico. Eu sou obrigado a falar o que eu acho correto, né? É correto. Para informar as pessoas dentro da minha pequena possibilidade, mas realmente eu vivo falando isso no consultório e alguns não gostam. Não aceitam, né, Não Caetano? aceitam e temem, e que veio dos Estados Unidos. Olha, isso aí não convém. Caetano, infelizmente nós chegamos ao finalzinho do programa. Quero agradecer muito a tua presença, né? Foi um prazer te receber aqui no programa. Tenho certeza que esclareceu muitos pais, né? E muitos adolescentes mesmo que estão nos assistindo. E eu gostaria que você deixasse alguma mensagem, né, para quem está nos assistindo. Olha, eu agradeço a atenção, agradeço o convite. Eu sou pai, eu entendo a dificuldade que nós temos em educar os filhos, mas eu queria deixar a seguinte mensagem. Nós devemos fazer o possível para aumentar a atividade física dos nossos filhos e para que eles tenham uma alimentação o mais natural possível, já que nós moramos numa cidade em que isso é um pouco mais fácil, né? Quer dizer, é mais simples ir no supermercado, comprar um alimento pronto e usar. Mas vamos comprar no supermercado a fruta, legume e verdura, fazer o que é natural, né? O que é natural e procurar aumentar a atividade física. A atividade física, na minha opinião, é o grande trunfo, em parte para reduzir a ansiedade e em outra parte maior para reduzir o índice de obesidade, que está alarmante aí, E está mesmo, né? Pediatra, está alarmante, está aumentando demais. Eu agradeço muito a atenção e desejo que todos tenham tido algum proveito positivo Tenho certeza. dessa nossa conversa. E espero voltar na semana. Se Deus quiser, né, Caetano? Tem muita coisa para a gente conversar, né? Obrigado. Caetano, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.